Existe uma pergunta que nunca envelhece. Ela atravessa culturas, religiões e até gerações. Ela não perde força com o tempo, ela ganha na verdade. Porque quanto mais nós avançamos tecnologicamente, quanto mais prometemos controle, mais evidente fica o contraste entre o que poderíamos ser e o que realmente nós somos. Se Deus é bom, por que o mundo está tão ruim? Essa pergunta ela não nasce numa rebeldia intelectual. Ela nasce da dor, da perda, do luto, do sofrimento que não encontra uma explicação rápida. Ela surge quando um diagnóstico chega sem aviso, quando um acidente muda tudo, quando a injustiça vence, aparentemente sem resistência. E aqui que nós precisamos ser honestos, essa pergunta não é inimiga da fé, ela faz parte da fé. Porque uma fé que não suporta perguntas profundas não é fé, é fuga. Por isso, a Bíblia não tenta esconder o problema do mal, ela não empurra para um apêndice teológico, ela coloca esse problema no centro da narrativa. E isso é o mais interessante, porque ela faz isso de uma maneira desconcertante, colocando Deus do banco dos réus, como dizia C.S. Lewis. O livro de Jó não começa com pecado, não começa com falha moral, não começa com erro oculto, ele começa com a integridade de Jó. O texto insiste nisso quase de uma forma repetitiva. Jó era íntegro, reto, totalmente temente a Deus, desviava do mal e tudo mais. Ou seja, se você está procurando uma explicação simples para o sofrimento, o livro de Jó já elimina logo no início esse problema. Coisas ruins acontecem com pessoas boas, a gente sabe disso. Isso desmonta uma teologia popular, aquela que diz que basta fazer tudo certo para nada dar errado. A gente sabe que na prática isso não funciona. Essa teologia ela não é bíblica, ela é cruel. Então a narrativa aqui muda de cenário. Da terra nós partimos para o céu. Isso é fundamental, porque a Bíblia aqui ela está nos avisando. O sofrimento humano não pode ser explicado apenas pelo que é visível, apenas a partir do que é visível. Existe uma história muito maior acontecendo por trás das cenas. Então, nessa história surge Satanás, não como um símbolo, mas como uma metáfora psicológica, como o acusador. O ambiente é jurídico, não emocional. As perguntas são feitas, as acusações são levantadas, o caráter de Deus é questionado e Deus pergunta a Satanás: de onde você vem? Não é curiosidade, é um confronto moral. E Satanás responde a ele. Ele diz: de rodear a terra e passear por ela. Essa frase é densa, ela carrega reivindicação, autoridade, território. Satanás está dizendo, em outras palavras, esse mundo, o nosso mundo, está sob a minha influência. Então Deus vai lá e menciona Jó, não para se vangloriar, não para provocar sofrimento, mas para revelar algo essencial aqui. Ainda existe fidelidade, ainda existe amor verdadeiro, ainda existe obediência que não pode ser comprada. E é aí que Satanás lança a sua acusação central, principal, a acusação que está por trás de todo o problema do mal. Ninguém te ama de verdade, as pessoas só te servem porque recebem algo em troca. É isso que Satanás acusa. Essa é a acusação dele, não contra Jó, mas contra Deus. A questão não é o sofrimento, é o caráter. Satanás está dizendo que o governo de Deus é baseado, na verdade, em interesse, não em amor, sim no que ele pode dar, na recompensa, não na liberdade. E é aqui que nós entramos no ponto filosófico mais profundo de todos. Se Deus elimina Satanás imediatamente, ele usa o poder, mas esse poder não prova caráter. Esse poder apenas imporia o silêncio. E o silêncio não é confiança, é obediência forçada, não é amor. O grande conflito não é uma guerra de força, é uma disputa de ideias, mentais. Quem Deus realmente é e se Ele é digno de ser amado livremente. As ideias não são vencidas com violência, são vencidas com a demonstração prática. Por isso, Deus permite que a história continue avançando, não porque Ele seja fraco, mas porque Ele é justo. Eliminar o mal rapidamente resolveria o problema no curto prazo, mas não no longo. A dúvida permaneceria e a dúvida não resolvida sempre volta. Então Jó volta, entra de novo em cena, sem saber, sem escolher, sem entender muito bem o que estava acontecendo. A vida dele, a sua vida, se torna um campo de batalha invisível. O colapso é rápido, cruel, total. Ele tem perdas financeiras, perdas familiares, perdas de saúde, perda de dignidade, e essa história você conhece. Tudo cai, Jó sofre um golpe atrás do outro e Deus aparentemente se cala.
Esse silêncio talvez é o aspecto mais difícil do livro de Jó, porque a gente espera explicações práticas, a gente espera que Deus talvez se manifeste, causas claras, sentidos imediatos, mas o livro de Jó ele ensina pra gente algo que a gente não gosta de ouvir, infelizmente. Explicações raramente curam a dor, mas a presença de Deus, ela sim cura a dor. Os amigos chegam e com eles chega o segundo nível de sofrimento. Eles falam demais, citam Deus, usam linguagem religiosa, mas erram em tudo que falam basicamente. Eles tentam defender Deus acusando o sofredor. Essa é uma tragédia espiritual, porque muitas pessoas não abandonam Deus por causa da dor, mas por causa das respostas erradas, dadas em nome de Deus. Talvez você já passou por uma situação assim. Jó vai lá e questiona, grita, argumenta, mas não rompe. Ele diz uma das frases mais fortes de toda a Escritura: ainda que ele me mate, nele eu vou esperar. Isso não é uma resignação passiva, é uma confiança radical que Jó tinha. É dizer, mesmo sem entender o que Deus está fazendo na minha vida, eu confio em quem Deus é, a despeito do que ele vier a fazer. E aqui está o centro teológico desse episódio. O problema do mal não pode ser resolvido sem o pano de fundo do grande conflito. Desse grande conflito que acontece, existe uma guerra real, não de forças, mas de narrativas. Satanás acusa Deus de ser injusto e Deus responde com a história. Toda a história da redenção, não com um discurso, não com uma imposição, com uma revelação progressiva. E essa revelação, ela atinge o seu clímax no ponto alto da cruz. Porque na cruz Deus não explica o sofrimento, ele assume o sofrimento para si. O Criador entra na dor da criatura, o juiz aceita ser julgado, o inocente sofre pelo culpado. Ali o mal revela o seu verdadeiro rosto, violento, mentiroso, destrutivo. Esse é o mal. E Deus revela o seu, o amor sacrificial, a fidelidade até o fim, a entrega total, completa, abnegada. A cruz responde à acusação central do inimigo. Deus não governa por interesse, ele governa por amor. E o amor verdadeiro respeita a liberdade, mesmo quando essa liberdade custa muito caro. Isso não elimina toda a dor agora, mas resolve a maior dúvida possível. Deus é bom, mesmo quando o mundo não é. O final do livro de Jó aponta para uma restauração, mas não completa ainda, porque a Bíblia é honesta. A justiça final ainda está por vir, e essa vida não é o último capítulo. Isso muda tudo, muda a nossa história. Sem eternidade o sofrimento é absurdo. Com a eternidade o sofrimento não é em vão, não foi por acaso. O mal tem um prazo, acredite nisso. O mal tem um prazo para acabar, a dor tem limite, a mentira vai ser totalmente, completamente exposta. E a Bíblia nos promete que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Talvez você esteja vivendo agora os primeiros capítulos do seu próprio Jó, sem respostas, sem explicações, só dor. E talvez Deus não esteja te dizendo nesse momento o porquê, mas Ele está te convidando a confiar em quem? Em quem é capaz de fazer tudo. Porque no centro do conflito não está o sofrimento humano, está o caráter de Deus. E a cruz já deu essa resposta. A pergunta final não é por que existe o mal. A pergunta é, você vai continuar confiando em Deus enquanto o mal ainda existe? Ou em quem você vai confiar enquanto esse mal ainda existe? No caos, no acaso, ou nesse Deus que entrou na história, sofreu com a gente e prometeu restaurar tudo? Porque se a cruz é real, então o amor de Deus não é teórico, ele é histórico, é visível e é confiável. E isso sim muda tudo. Se essa mensagem fez você pensar, questionar ou até se incomodar, não pare aqui. Se inscreva no canal, porque essa série não é para respostas rasas, é para quem quer uma fé que aguenta perguntas difíceis. No próximo episódio a conversa continua ainda mais profunda e talvez a resposta que você procura não esteja no fim do vídeo, mas na caminhada que você começa agora. Te vejo no próximo vídeo.